Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Obesidade em Foco. Hoje eu recebo aqui no consultório, no programa, a doutora Raquel Rosa, que é médica gastroenterologista. Doutora, muito obrigado por trazer sua experiência e seu conhecimento para compartilhar conosco e com as pessoas que com certeza irão se beneficiar com essas informações. Muito obrigada, doutora Edviges, agradeço bastante o convite, espero contribuir aí trazendo algumas informações aí da gastro em relação a esse assunto, né, da obesidade, que é tão prevalente, tão importante aí no nosso dia a dia. Com certeza. Doutora, nos últimos anos a gente tem visto um aumento expressivo na quantidade de pessoas com obesidade, no Brasil e no mundo, né? Recentemente a gente teve uma notícia de que mais de 1 bilhão de pessoas no mundo estão acima do peso. Nossa, é muito alto. É muito alto. No Brasil, cerca de 56% da população está acima do peso. É verdade. Em média, 34% com obesidade, 22% com sobrepeso. E somado a isso, a gente sabe que existem algumas complicações da parte do fígado, Sim. né? Principalmente o que se conhece popularmente como gordura no fígado. A gordurinha no fígado, tal da gordura né? no fígado. A esteatose hepática. Do que se trata e quando ela se torna um problema, quando ela se torna um risco para a saúde da pessoa? Então, a gordura no fígado acaba sendo uma complicação muito frequente associada, né, ao aumento de gordura visceral e à dislipidemia associada à obesidade. E aí eu tenho também uma outra coisa a acrescentar, que tem também casos de pacientes com esteatose hepática magros. Sim, tá? Importante. Porque a dislipidemia às vezes pode acontecer num paciente que não tem aquele biotipo do paciente gordo, mas tem a barriguinha. Sim. E é dislipidêmico, né? E a gente sabe que na questão da gordura do fígado o que importa bastante é a resistência insulínica, que nem sempre afeta só o gordinho, né? E triglicerídeos altos também. É claro que o colesterol contribui também nesse perfil, mas a gordura no fígado é principalmente as custas de triglicerídeos, né? Então, o que acaba acontecendo principalmente no paciente obeso, né? O aumento de ácidos graxos circulantes, né? Produzido pela gordura visceral, que é aquela gordura da barriga, né? Que é a gordura ruim, né? Ela acaba se acumulando lá no fígado. Junto com tudo isso, a resistência insulínica, né? Que também faz produzir mais gordura, e acumular mais gordura no fígado, que lá no fígado que vai ter o metabolismo dessa gordura, desse açúcar transformado em energia acumulada, que é a gordura, né? E fora isso, o obeso também é um inflamado, né? É um inflamado crônico. E esse processo inflamatório crônico do obeso também contribui para que lá no fígado aquela gordura vá também produzindo o processo inflamatório, né? Porque todos os hormônios liberados nessa inflamação crônica, nessa gordura visceral, também contribui para aquela gordura que está ali, parece inerte, mas ela não está, né? Muitas vezes essa gordurinha que está parada ali também está ativa, produzindo inflamação, né? Claro, a gente não tem como prever com certeza qual vai ser o paciente com esteatose que vai evoluir mal, que vai evoluir para uma esteatohepatite. Sim, existem casos de gordura que o paciente só tem a gordura no fígado e não vai ter grandes repercussões, mas a gente não tem como adivinhar. Claro, tem perfis genéticos de maior risco, né? Mas, volto a dizer, não tem como adivinhar. Então, entram outros fatores de risco, se o paciente é hipertenso também, né? Se tem colesterol alto, enfim, outras questões também influenciam no aumento do risco desse paciente evoluir para uma esteatohepatite, né? Que é a inflamação dos lóbulos hepáticos, né? Em consequência dessa inflamação crônica, pode evoluir para uma fibrose, né? E a fibrose vai formando ponte uma com a outra até formar os nódulos de cirrose, né? E todo esse processo inflamatório crônico, ele acaba favorecendo um ambiente mais mutagênico e inclusive carcinogênico. E então o que a gente tem visto é o aumento do câncer de fígado nos pacientes com gordura no fígado. E detalhe, não precisa estar cirrótico. Pelo próprio processo inflamatório crônico, isso já favorece o aparecimento de câncer hepático, né? Então, a gordura no fígado já é uma das principais causas de transplante hepático na América do Norte, né? Uma cada 3. Né? Tá ganhando inclusive do paciente que bebe, do paciente com hepatite viral. Então, a esteatose grau 1, que aparece ali no ultrassom,
Então, às vezes está mais inflamado do que um paciente que aparece lá com uma esteatose grau 3. Para mim, pouco importa o que aparece, se é grau 1, grau 2, grau 3. É saber se o paciente está tendo um processo inflamatório associado àquilo ou não. E detalhe, às vezes não aparece no ultrassom a esteatose e está lá a gordurinha. Sim. Que às vezes a gente só detecta por biópsia, elastografia ou por uma ressonância. Então, aquela coisa ali, sumiu minha gordura no fígado, será? Será? Clássico, né? Então é uma coisa assim que é silenciosa, não dá sintomas, né? Mas que quando dá sintomas a coisa já tá muito grave. É muito importante isso que você falou, às vezes não é só no indivíduo que está com obesidade, né? Tanto que a gente teve atualmente uma atualização do que é estar com obesidade. Classicamente a gente entendia anteriormente a obesidade como o índice de massa corporal elevado, superior a 30, mas a depender da população, porque, por exemplo, se a gente tem um indivíduo asiático, a gente tem o parâmetro é outro, mais baixo. O Então, ponto de corte é a partir de 27 no indivíduo com descendência asiática, a gente já considera obesidade. Sim. Então, a gente teve uma atualização quanto a isso. A gente não usa mais apenas o índice de massa corporal, a gente usa muito o circunferência abdominal também, que é algo bem importante, né? Verdade. Às vezes a gente vê aquele indivíduo que está magro na parte de braços e pernas, né? Mas a gente tem aquela gordura mais localizada na região central, aquela barriguinha de chope, como a população às vezes conhece, né? O indivíduo com a circunferência abdominal aumentada, com hábitos de vida principalmente não muito saudáveis. Exatamente. E isso aí já vai nos fazer pensar, será que não é importante avaliar a função hepática, fazer um exame de imagem para ver se a gente não detecta alguma alteração ali? Então, muito importante esse dado. Você traz, infelizmente, também a questão de uma tendência de aumentar cada vez mais, né, Raquel? Em jovens, né? Em jovens, né? Uma vez que a gente tem a população cada vez mais acima do peso, que a gente tem mais acesso à informação de que a gente precisa rastrear, tem que fazer exames. Então a gente começa a diagnosticar mais, mas isso não necessariamente é ruim, né? Pra você ter uma ideia, ali na época da pandemia, eu atendi um menino de 10 anos, eu não sou gastropediatra, foi um pedido da mãe, assim, porque ele tinha feito um exame, tinha dado alterado os exames de fígado, e ele não estava conseguindo marcar com a gastropediatra. Daí eu abri a sessão, e pedi o ultrassom, e o que veio? Gordura no fígado. Provavelmente uma criança. Uma criança que durante a pandemia não estava tendo aula, ficou tendo aula em casa, comia pra caramba, engordou um monte durante esse período da pandemia, e já começou a ter gordura no fígado com 10 anos de idade. Então, tu imagina a perspectiva dessa criança, né? Tá, doutora Raquel, e uma vez detectado a gordura no fígado, né? Qual a forma ou quais as formas de tratamento? O que pode, o que deve ser feito quanto à questão de utilização de medicamentos, de estilo de vida? Importante, eu gostaria de que você falasse também sobre alguns fitoterápicos, que às vezes não é incomum a gente ver na prática, né, o indivíduo tratando com algum fitoterápico. Será que eles têm evidência? Eu quero ouvir isso de você, que é especialista na área. Só um detalhe, acho que é importante, antes de falar em tratamento, muitas vezes o paciente com alteração de enzimas hepáticas, que vem gordura no fígado, vem para o gastro, muitas vezes até encaminhado por outros colegas, para a gente ver se não tem outras causas para gordura no fígado, né? Que aí nós temos que descartar causas autoimunes, causas virais, enfim, causas genéticas, outras possibilidades que também podem estar associadas aí, e também a parte do álcool, alcoólica, mais o uso do álcool, vai ter que entrar junto no tratamento a cessação do uso do álcool, porque para o paciente com gordura no fígado, na verdade para nenhum, mas para gordura no fígado especialmente, não existe dose segura de álcool. Sim. Né? Então faz parte do tratamento já isso, né? Se o paciente tem gordura no fígado por causa metabólica, mas junto tem uma doença autoimune de fígado, e acontece, então vamos ter que tratar junto com um corticoide, alguma coisa assim, então a gente vai ter que manejar outras coisas aí, tá? Ou às vezes o paciente tem gordura no fígado e também faz uso de metotrexato. É uma paciente que está tratando um câncer de mama, está usando alguma coisa também para quimioterápico para o câncer de mama. Então são coisas que também influenciam na questão do tratamento, tá? Sim. Mas assim, se é um paciente somente com esteatose de causa metabólica, o básico tem que ser feito: perder peso, né? E aí a gente entra com a ajuda de vocês, né, para nos ajudar nessa questão da perda de peso.
E a gente sabe que hoje em dia tem medicações que ajudam tanto a perder peso quanto para reduzir processo inflamatório, né? Que é os análogos GLP-1 principalmente. Mas existem drogas um pouco mais antigas que também têm alguma evidência de diminuir processo inflamatório, né? Ali o Stanglit, enfim, né? A própria vitamina E que tem suas indicações um pouco restritas. Enfim, tem outras medicações que já estão sendo aprovadas fora do país que tem uma ação no processo inflamatório. Mas uma coisa importante para se dizer, que muita gente quer que remédio eu uso para tirar a gordura no fígado. Não tem um remédio que vai lá e chupa a gordura no fígado, gente. Não existe. Bem que queria ter uma lipo do fígado, não tem, tá? O que tem é tu tirar a causa. Claro. O que provocou ela, né? Então tem que tirar a gordura da barriga. Exato. Né? E é importante a questão do tratamento, quanto à questão da cessação também do consumo de bebida alcoólica. A gente atualmente tem medicamentos, né, que ajudam na perda de peso, que têm sido associados com a redução da inflamação hepática e ajudam a reduzir o consumo da bebida alcoólica, que são os análogos de GLP-1, também né, inibe, principalmente né, a semaglutida. A vontade de beber. Inibe a vontade de beber, isso a gente vê na prática. Assim, isso é ótimo. Aquele paciente que está acima do peso, que consome regularmente bebida alcoólica, que a gente passa a tratar com um análogo de GLP-1, a gente vê na prática a redução expressiva do consumo de bebida alcoólica. Às vezes até o indivíduo fala que tentou tomar algo e não fez bem. Então ele mesmo já decide, olha, isso não é para mim. Então é um passo muito importante a gente ter medicamento seguro, né, e eficaz, e principalmente medicamentos. A gente tem visto hoje uma tendência de que um medicamento atua em diversas vias, né? Antes a gente precisava de um medicamento para cada via, hoje a gente já tem medicamentos seguros que atuam em vias diferentes. Em vários eixos. Exatamente. Né? Isso é bem interessante. E, claro, também entra na questão do tratamento para aqueles pacientes que já tentaram medicação e tudo para tentar perder peso, não conseguiram a cirurgia bariátrica, que ainda continua sendo uma opção muito boa para pacientes específicos, né, que tem que manter acompanhamento, mas que, em geral, tem uma boa resposta também na questão da redução da gordura do fígado e, consequentemente, do processo inflamatório hepático. E quanto à questão da modificação no estilo de vida, alimentação, além da cessação do consumo de bebida alcoólica, o que mais é importante no estilo de vida da pessoa? Os ultraprocessados, certamente, né? E aí aquela coisa, a facilidade do acesso, né? Hoje em dia é uma coisa muito sedutora, tu tá ali assistindo televisão, daqui a pouco vem a propaganda do hamburgão, né? De um salgadinho, de uma coisinha, né? E aí vai puxando o jovem, né? E outra coisa, os energéticos aí e tal, puro açúcar, né? Então, os sucos que não são sucos, né? Os refrigerantes, né? Sim. Então, assim, isso são coisas assim que a gente tem que puxar, porque além da questão de parar de comer isso para perder peso, mas também porque esse tipo de agente é tóxico diretamente pro fígado. Perfeito. Né? Então, esse é o grande, acho que é a grande prática questão. do exercício físico também como um fator anti-inflamatório é extremamente importante nesses casos. A atividade física para tudo, né? Sim. A atividade física ajuda a manter um metabolismo mais acelerado, né? Principalmente se tiver junto a atividade resistida, junto com a aeróbica, né? O ideal é que se tenha a combinação dos dois, né? Sim. 150, 300 minutos por semana. E diminuição do risco cardiovascular, né? Eu sempre digo para o paciente assim, ó, à medida do momento que tu tá perdendo gordura no fígado, tu também tá reduzindo o teu risco cardiovascular. O meu foco não é só diminuir a gordura no fígado, é diminuir as placas nas artérias ali, que se tu tem gordura lá no teu fígado é porque também deve ter uma plaquinha lá na tua coronária. Com certeza. Né? Então vai fazer atividade física sim, pra gente reduzir o processo inflamatório também e evitar um infarto, um AVC, uma coisa assim. Isso é o principal causa de morte no mundo hoje, né? Infelizmente. E vão continuar sendo por muito tempo, infelizmente. Né? Cada vez mais. E quanto à questão dos fitoterápicos, doutora? Existe algum fitoterápico com evidência científica robusta para tratar a esteatose hepática? O gastro não é muito amigo do fitoterápico. Em nada. E assim, eu tenho que ser bem sincera, assim, que não tem evidência, assim, de algum fitoterápico que vai lá desintoxicar teu fígado. Eles adoram colocar essa palavra, detox hepático. Né? E a tal da silimarina também,
Tem estudos que falam que mas ela diminui TJO e TGP, tá? Mas ainda não teve nenhum estudo que demonstre na prática que diminui o processo inflamatório, sabe? Uhum. E isso pode até atrapalhar o andamento do tratamento, que o paciente vai dizer, mas baixou meus exames de fígado, então quer dizer que tá tudo bem. Mas aí tu vai fazer uma biópsia e ainda tá lá o processo inflamatório agindo, né? Então, às vezes pode até mascarar e retardar um tratamento mais efetivo. Entendi. Né? Então, e a questão dos fitoterápicos, a gente não sabe realmente a dose que está ali daquele medicamento, né? Se é realmente eficaz ou não, se a dose que está numa caixinha é a mesma que está na outra caixinha, né? Então não é muito seguro e também não tem uma evidência robusta ainda para o uso. Entendi. Tá? Talvez, em termos de medicação natural, a vitamina E natural, né? A vitamina E seja ainda contraditório, até mesmo na literatura. Já caiu bastante. As doses são contraditórias também. Exato, né? Para grupos muito específicos o uso. Acho que talvez ela ainda, como uma ação anti-inflamatória e tal, diminuição de radicais livres, ela ajuda, ela é adjuvante, né? Mas nunca como único tratamento. Perfeito. E, inclusive, tomar cuidado nos homens, né? Exatamente. Tem a história da próstata, que pode responder de forma negativa, né? Exatamente. Também. Tem que ter, sempre bem importante acompanhar. Que eu uso com paciente homem, eu sempre digo, vai no neurologista e comenta que tá usando vitamina E por um tempo. Eles vão rastrear, né? Ficar mais de olho na próstata. Doutora Raquel, a gente sabe que a obesidade aumenta o risco de diversas doenças, né? Entre metabólicas, cardiovasculares e neoplásicas. Dentro das neoplásicas, existe uma tendência de aumento de câncer associado ao sistema gastrointestinal, né? Fígado, o cólon, gástrico, esofágico, né? Tudo que está relacionado ali com a parte gastrointestinal. Quais as causas, então, do aumento do risco associado à obesidade? Por que a gente tem visto em pessoas cada vez mais jovens a prevalência de câncer associado ao intestino? No caso do intestino, assim, sempre são múltiplos fatores, como a maioria dos cânceres, né? Nunca é uma única causa, muito poucas vezes, né? Mas a questão do câncer no paciente que é obeso, né? Aí entra junto a genética, óbvio, né? Às vezes o paciente tem uma genética favorável, e tem a tal da epigenética, né? Que acaba entrando aí os fatores modificáveis, né? Mas o paciente obeso é um paciente, como a gente já comentou, inflamado. Esse ambiente mais inflamatório também favorece no intestino a proliferação celular com tendência a mutações que vai provocar displasia e neoplasias, né? Então, o próprio ambiente inflamado do corpo do paciente obeso. A microbiota desfavorável do paciente obeso, né? A microbiota ali, os nossos amiguinhos do intestino, às vezes não são tão amiguinhos assim, né? Então, às vezes tem um perfil de microbiota desfavorável, que também produzem enzimas que são mais carcinogênicas, né? E também pelo estilo de vida do paciente obeso, muitas vezes comendo, como a gente já falou, os alimentos processados, muito industrializados, né, os defumados, né, então são coisas que lá na mucosa do intestino vão favorecer também a mutações, a displasias e a evolução para neoplasias, né. Então, como eu já tinha comentado no post, né, que eu fiz ontem, né, de uma paciente obesa que está em tratamento para redução de peso, que tem menos de 40 anos, ela tem 38, 39 anos, ela começou a acompanhar comigo com 38, que não tinha nenhuma queixa intestinal ainda específica, ela tinha um refluxo, por isso que ela acompanha comigo, e aí eu vi que o perfil do ferro dela não estava legal, já no exame anterior pedi de novo, baixou mais, aí eu pedi uma pesquisa de sangue oculto, porque a endoscopia não justificava, e na pesquisa de sangue oculto veio positivo. Claro, uma pesquisa de sangue oculto positiva, ela pode vir de qualquer parte do trato digestivo, né? Mas como ela já tinha feito endoscopia, não fazia muito, vamos para a colônia. E para minha surpresa, na colônia tinha um pólipo grandinho, né? Quase 1 centímetro, que já é um pólipo com um pouco mais de risco, né? No sigmoide. Não digo que é ali que estava sendo a causa da anemia dela, ou necessariamente da pesquisa de sangue oculto positiva, mas foi o meio que fez eu fazer a colônia e achar aquela lesão que, se talvez a gente deixasse, poderia evoluir para um câncer de intestino. Uma paciente mulher e jovem, muito jovem,
Sim. Né? Então, é a evidência clássica de como a obesidade pode interferir. Detalhe, ela não tem fator de risco familiar. Importante Né? isso, Ela né? não bebe, ela não fuma, ela só era obesa. Entendi. E você falou da epigenética. Tem um ditado que a gente costuma dizer que a genética carrega a arma, mas quem puxa o gatilho é a epigenética, né? A forma que o indivíduo vive. Então, além de todo esse ambiente inflamatório, nessa inflamação de baixo grau que você muito bem colocou, o fato do indivíduo estar acima do peso, não necessariamente em todas as pessoas, mas vamos dizer a maioria, consome regularmente processados, carne vermelha processada principalmente que você colocou, né? Presunto, mortadela, salsicha, essas coisas que a gente sabe. Ricos em nitrito, nitrato. Sim, assim como a bebida alcoólica. O cigarro. Né? O cigarro. Né? Não podemos esquecer do cigarro. Exatamente. E inclusive o eletrônico, né? O tal dos vapes. A gente tem visto um aumento, uma redução no consumo do tabaco e um aumento no consumo, principalmente nos mais jovens, drogas. Desse tipo drogas também. De substância, né? Que a gente sabe que aumenta o risco. E a gente estava conversando aqui, né, no bastidor, e eu defendo, inclusive, que daqui a pouco acredito que a recomendação de rastreio com colonoscopia no indivíduo com obesidade vai ser em uma idade ainda mais precoce, porque a gente começa a enxergar que, olha, o indivíduo com obesidade realmente tem um risco maior de câncer de intestino. Então, ao invés dos 50 ou 45, classicamente 45, a gente vê agora, né? A gente pode ver aí no futuro uma redução da idade ali para os 40 ou até menos. É uma tendência que tem sido vista na prática, né? Essa redução da faixa etária. A gente teve recentemente da mamografia, né? Exato, a partir dos 40, né? Então, assim, a gente tem notado na prática a redução da faixa etária que tem aparecido os cânceres, principalmente de intestino, né? Sim. Então, é uma coisa assim que não dá pra bobear. Olha ali a Preta Gil, coitada, né? Ela faleceu com 50, mas ela descobriu o câncer dela, acho que fazia uns 3 anos antes, ela tinha 47, né? Então, é uma mulher jovem, né? Então, olha só o que a gente está se expondo. Perfeito. Né? Tem que rastrear, não dá para brincar mole, com a saúde, né? da gente. Não. A saúde. O diagnóstico precoce é fundamental, obviamente, mas a prevenção, se manter no peso, ter um estilo de vida saudável, uma alimentação saudável, também é fundamental. Né? Não é só estética. Doutora, ultimamente a gente tem ouvido muito falar sobre a questão da microbiota intestinal, né? Eixo intestino-cérebro, essa conexão importantíssima que a gente tem entre o intestino e todo o resto do corpo, né? E aí eu te pergunto, existe alguma relação entre a obesidade e a desbiose intestinal, alterações de microbiota, ou a obesidade e aumento do risco de doenças inflamatórias como síndrome do intestino irritável, por exemplo? A questão da desbiose no paciente obeso, né, a gente sabe que a questão da microbiota intestinal começa já lá na infância, né, a partir dos 2 anos de idade, a nossa colonização já está completa, né, e muitas vezes já começa ali o problema. Alimentar, né, ali o futuro obeso já está sendo montado, né? Então, esse desequilíbrio da flora favorece até o surgimento da obesidade. A gente tem visto cada vez mais isso, né? A obesidade... Resistência insulínica. Exato. A obesidade foi influenciando uma microbiota ruim, a microbiota ruim influenciando na questão da obesidade, né? Então, uma coisa influencia na outra, né? São um perfil metabólico, geralmente firmicutes e tal, perfil de microbiota, perdão, que é mais inflamatório também. E esse processo inflamatório que essa microbiota favorece, junto com questões outras ambientais, que a gente já falou da questão da alimentação, Food maps. Os food maps também, mas a questão da alimentação processada, os pacientes assim que também estão com muito estresse crônico, tudo isso influencia na questão da permeabilidade intestinal. Então, quando a gente fala em síndrome do intestino irritável, uma coisa bem importante é a questão da permeabilidade intestinal, né? E a questão mesmo de sensibilidade visceral, né? E que é o que acontece na síndrome do intestino irritável. Então, claro que no paciente obeso, essa permeabilidade intestinal vai estar pior, né? Então, vai permitir que acabam sendo absorvidos substratos, produtos de metabolismo que vão
sensibilizar mais aquela mucosa, né, que acabam favorecendo essa sensibilidade maior da visceral, né? Vai produzir menos serotonina, que também é produzida, 80% produzida no intestino. Então, tem muita coisa que influencia, né? Junto com a obesidade, o estresse diário, o perfil alimentar, o perfil genético. Uma coisa também que também desencadeia, às vezes, síndrome do intestino irritável, quadros de gastroenterite, ou quem tem parasitoses lá de longa data. Então, são vários fatores que influenciam, né? Mas é bem difícil de tratar, porque cada um tem a sua causa, né? Então, o perder o peso ajuda bastante, mas a gente tem que mudar o perfil de alimentação, tem que atuar no estresse, tem que incentivar a fazer atividade física, porque isso também influencia numa boa resposta da síndrome do intestino irritável. Perfeito. Aí, só um adendo aqui, a gente vê também uma relação entre a microbiota intestinal e a saúde mental, né? Como tu bem colocou. Então, às vezes, esse indivíduo que está com uma desbiose intestinal, ele tem um prejuízo da saúde mental, e esse prejuízo da saúde mental contribui para que ele continue com a alimentação desequilibrada, sem praticar exercício, e isso vira uma bola de neve. Uma bola de neve, um retroalimentando o outro. Exatamente, outro. E quanto à questão do consumo de antibióticos, às vezes em excesso e desnecessário, como a gente tem visto uma tendência, né? O pessoal querendo tratar doença viral com antibiótico, né? Não aceita o que o médico vai prescrever e aí acaba tomando o excesso de antibiótico. Isso pode ser prejudicial para a microbiota intestinal? Muito. E volta a falar lá da criancinha, lá, os primeiros 1000 dias que a gente diz, né? Desde a concepção até os 2 anos. Que é aquela coisa, o pai e a mãe que estão sempre levando o filho na emergência para tomar antibiótico. Sim. Gente, pelo amor de Deus, tu tá determinando a microbiota daquele indivíduo pro resto da vida. Perfeito. Começando a tomar antibiótico, às vezes, sem necessidade, tão cedo. Óbvio, quando tem indicação, tem que usar. Mas para isso existem evidências de tempo de uso e dose, né? Então tem que fazer, vai fazer o tratamento, vai fazer direito. Exatamente. Também, não começa a tomar e para, só porque a pessoa se sente bem, ou não fica tomando a mais porque, eu ainda acho que eu não tô bem. Então, existem jeitos de se tomar. Mas realmente, assim, aquele paciente que usa antibióticos, às vezes até por necessidade mesmo, né? Infelizmente, às vezes precisa. O que a gente vê na prática? Desbioses, né? Supercrescimento bacteriano, colite pseudomembranosa, né? Diarreias associadas ao uso dos antibióticos, piora dos sintomas da síndrome do intestino irritável. Então, o uso do antibiótico não é uma coisa inócua, vai trazer alguma consequência, né? E a gente consegue associar, né? Talvez de uma forma empírica, mas a gente consegue entender que um indivíduo que começa a tomar antibiótico em uma idade muito jovem, né, sem necessidade, lá essa criancinha que você colocou com menos de 2 anos de idade, no futuro ele desenvolve alguma condição de saúde mental, a gente não pode afirmar que não existe relação entre uma condição e outra. Atopias também, né? Atopias também. A gente sabe que a imunidade está muito ali, né, na parte intestinal. Indivíduos com desbiose, com inflamação intestinal, têm uma tendência maior a serem atópicos, né? Retocolite, doença de Crohn, doença celíaca. Hoje em dia a gente sabe que isso daí não é só genético. Exatamente. Tem uma influência bem importante do perfil de microbiota também. Então, o antibiótico deve ser utilizado para tratar uma condição quando o médico recomenda fazer uso. Exatamente, não é porque pela pressão de que eu quero tomar um antibiótico. A gente viu, então, que o excesso de antibiótico, obviamente, não é bom. Não, tem seus jeitos de tomar. Para finalizar, então, a gente sabe que no indivíduo com obesidade existe uma tendência maior de refluxo, né, gastroesofágico. Por que isso acontece e que sinais e sintomas a gente precisa começar a ficar preocupado, que acendem o que a gente chama de bandeiras vermelhas, né? A doença do refluxo ela é realmente bem mais prevalente no paciente obeso, né? E são vários fatores que acabam influenciando. O principal é o aumento da pressão intra-abdominal, bem mecânico mesmo, tá? Aumenta a pressão em cima do estômago, vai aumentar a quantidade de refluxo de conteúdo ácido alimentar. Também tem o relaxamento do músculo que fica no final do esôfago, que faz a transição para o estômago, que é o esfíncter esofágico inferior, ele fica mais frouxo, mais relaxado, pelo
pela própria questão da obesidade, né, pela pressão que está sendo feita, também pelo processo inflamatório que a gente acabou de dizer, acaba atingindo também essa musculatura e toda a musculatura do estômago e do esôfago, fica mais com uma desmotilidade maior. E também que o paciente com obesidade tem mais hérnia de hiato, né, que também facilita a questão do desenvolvimento do refluxo. Né, e uma coisa muito importante na questão da doença do refluxo no paciente obeso, né, que eles estão mais suscetíveis a desenvolver o esôfago de Barrett, né, que o Barrett é uma consequência do refluxo de longa data e muitas vezes silencioso, e que no obeso a gente nota com um pouco mais de frequência, até por esse ambiente mais carcinogênico, né. O Barrett, ele não é uma coisa que vai ter Barrett e vai se tornar câncer, né? Mas existem tipos de Barrett de maior risco, que é a metaplasia intestinal do esôfago terminal ali, Barretts longos, enfim, com displasias. E aí acontece o quê? Que o paciente obeso com refluxo também tende a ter mais câncer de esôfago e tal, tá? E aí que entra a questão dos sinais e sintomas que a gente tem que ficar alerta, né? Os red flags aí que a gente estava falando. Não só para o paciente obeso, né? A gente tem que prestar atenção nesses sinais e sintomas em todo paciente, né? Que é aquele paciente que tem sintomas de refluxo, que é pirose e regurgitação, sintoma clássico, né? Mas que também pode ter dificuldade para engolir um alimento, que o alimento tranca no caminho, ou que tem dor associada à deglutição, ou o paciente assim que tem saída de sangue pela boca, né? Que é a tal da hematêmese, ou paciente que vomita muito, né? O paciente que está perdendo peso sem uma causa identificada. Todos esses são fatores de risco que a gente tem que acender um alarme, né? Ou aquele sintoma de refluxo que limita muito o paciente, né? Que são sintomas intensos que despertam ele à noite, né? Não que o despertar noturno seja um fator de risco, mas é sinal de um refluxo mais intenso, né? Então, às vezes, fica um tempo de exposição ácida mais prolongado, que aumenta mais o processo inflamatório na região, né? Então, esse tipo de paciente, sim, tem que fazer uma endoscopia o quanto antes. Perfeito. E aí, perder peso nesses casos contribui com a melhoria do refluxo? Muito, muito, devido dizer assim, o que eu tenho notado na prática mesmo, pacientes, por exemplo, que perderam muito peso, não só pela bariátrica, por iniciativa própria, por medicamentos, enfim, eles falam assim, eu não tenho mais refluxo, doutora. Eu nem lembro mais que eu tenho barriga, não lembro mais que eu tenho estômago, porque eu não sinto mais nada, né? Então é engraçado aquela coisa, o paciente só percebe o quanto aquilo fazia mal quando para de sentir. Sim. Né? Porque já estava acostumado de se sentir sempre queimando, caramba, isso não é normal. Esse aumento de pressão abdominal também é uma das causas da questão da apneia do sono, que também é bem importante. Né? E a doença do refluxo também piora a apneia do sono, e a apneia do sono piora o refluxo. Sim. Né? E aí, quanto a isso, tem a questão também dos medicamentos, né? O que a gente tem hoje de padrão ouro para tratar a obesidade? Os famosos análogos de GLP-1, né? As canetinas. E aí, não é uma contraindicação, tá? É importante que isso fique claro, não é uma contraindicação de uso, mas nos pacientes que têm refluxo, eu tomo um extremo cuidado, principalmente no início do tratamento. A gente sabe que o medicamento, ele aumenta o tempo de esvaziamento gástrico, né? Então, aquele estômago fica mais tempo com o alimento ali, maior o risco de que ele fique com refluxo, né? E que piore o refluxo, exatamente. Então, nesses casos, eu prefiro começar uma dose muito baixinha, acompanho o paciente de perto, aumentar menos, vou com cliques, menor quantidade. Uma coisa também, assim, uma orientação que dá para dar para o paciente é subir a cabeceira da cama. Também. Né? Uns 15 centímetros, não é a quantidade de travesseiro. Isso eu também recomendo, porque às vezes o paciente aumenta o travesseiro, como aparece aqui com a cervicalgia depois. Exatamente, a pessoa escorrega de noite. Põe um tijolo embaixo fracionar um pouco a alimentação, não dilatar tanto aquele estômago que já não está com uma utilidade boa por causa da medicação, né? Então, não comer muito à noite, não comer muito à noite, comer um alimento de digestão mais fácil, são técnicas, né? Às vezes algum alimento, usar gengibre junto, uma canela, alguma coisa que também dá uma acelerada um pouquinho ali naquele trânsito, enfim, alguma coisinha para dar um alíviozinho, mas realmente é válido a gente fazer esse paciente perder peso, do jeito que for. Sim, só a gente precisa tomar cuidado com a dose, com o tipo de medicamento, mas sem dúvida o benefício é muito maior.
Com toda certeza. Uhum. Doutora Raquel, muito obrigado por trazer para nós a tua experiência, da tua especialidade, né? Trazer essas informações importantíssimas. A gente falou aqui de temas muito relevantes, né? Que a população precisa ficar atenta a isso. Informação o e saúde. Exatamente, o estar acima do peso não é só uma questão estética, é o que a gente defende muito, né? Hoje a gente já entende a obesidade como uma doença que eleva riscos de diversas outras doenças. Justamente por isso eu quis criar o programa para trazer aqui os especialistas em cada área e dizer, olha, a obesidade, na minha especialidade, pode causar isso. Perder peso vai ajudar a diminuir os riscos, né? Então, muito obrigado. A gente falou aqui de temas muito relevantes, né? De gordura no fígado, que é uma prevalência absurda atualmente. Né, de desbiose intestinal, que é um tema muito atual também, de risco de câncer na população jovem, né, que é algo dramático, né, a palavra câncer realmente já assusta. E às vezes é um pouco desse susto que o indivíduo precisa, não de ter o diagnóstico, mas de ter o susto de que, como assim, estar acima do peso pode ser um fator de risco para surgir câncer? Se esse for o motor que fizer o indivíduo procurar acompanhamento para tratar a obesidade e reduzir o risco, que seja, não vamos esperar a pessoa ter o diagnóstico. E incentivar a mudança de hábitos, né, Juvidis? Eu acho que é uma coisa importantíssima, aquela coisa assim, ó, mas é tão difícil mudar um hábito. Mas depois que muda, vira uma coisa que vira costume. Exatamente. Vira costume. Exatamente. Né? Uma coisa que eu vejo muita dificuldade, principalmente no paciente obeso homem, parar de beber. É muito difícil, né? Mas é que é aquela coisa de estar condicionado e tal, né? Com os amigos e tal. Mas caramba, olha a consequência que isso vai trazer. Exatamente. Né? Então, isso que quanto mais a gente bater nessa tecla, eu acho que é válido. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. As portas sempre vão estar abertas. Em um outro momento, com certeza, a gente vai conversar de novo para falar sobre outros temas aí. Estou à disposição. Obrigada. Obrigado. Lembrando que todas as informações contidas nesse vídeo são de caráter meramente educativo. Nunca substitui uma consulta e uma avaliação com um especialista.